Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus nos guarde, nos abençoe e nos dê um momento proveitoso nessa noite. Amém? Antes que a gente comece, me foi informado que nas terças-feiras as pessoas têm, por predileção, sentar desse lado aqui. Então eu vou solicitar que vocês atentem a essa predileção e sentem deste lado aqui. Até porque eu estou deslocado um pouco para a esquerda de vocês, né, à minha direita, para que a gente possa olhar os slides ali, né, apesar de eu ter separado aqui. Antes que a gente comece, eu queria fazer 2 agradecimentos. O primeiro deles é agradecer a gentileza da diretoria, que na pessoa da Ana me convidou para poder compartilhar, não sobre a maçonaria especificamente, mas sobre a palavra de Deus, e é sempre um privilégio poder compartilhar sobre aquilo que a palavra nos ensina acerca do nosso Deus Todo-Poderoso. E depois eu queria fazer um agradecimento ao Anderson, porque ele formatou os slides para que ficasse tudo bonitinho aqui. Eu mandei um negócio mó sem graça para ele. Então, eu vou registrar aqui o meu agradecimento dele ter deixado tudo mais adequado e mais bonito para que a gente tivesse uma projeção melhor ali. Sim? Bom, eu não sei vocês, mas eu fico muito nervoso toda vez que eu tenho que vir aqui ou falar em público, principalmente na igreja. Falar em público já é uma certa dificuldade, até porque eu sou tímido por natureza, apesar de não parecer. Mas aqui na igreja, o senso de responsabilidade é muito grande. Porque que dignidade há no homem para se pôr na frente da igreja de Cristo e ensinar alguma coisa? Não há dignidade no homem, e eu me porto aqui como indigno, como incapaz. E a única coisa que me sustenta aqui é a graça do próprio Deus. Essa noite a gente vai falar sobre a maçonaria e eu coloquei como título ali uma análise teológica. Você deve estar se perguntando aí, mas por que, Johnny, uma análise teológica? Bom, é bem simples. O meu pai era o cara mais legal do mundo e ele me ensinou várias coisas. Mas teve uma coisa muito importante que eu guardo com muito carinho no meu coração, que é o seguinte. E ele falava assim, Johnny, a gente deve usar do nosso intelecto e da nossa capacidade de pensamento para que a gente possa discernir, avaliar e pensar sobre todas as coisas que existem na vida. Sobre aquilo que é, sobre aquilo que não é, sobre aquilo que pode ser, sobre o que é bom, sobre o que é mal. Enfim, sobre todas as coisas. Mas como cristão, Johnny, como crentes no Senhor Jesus Cristo, a gente tem um processo de julgamento e de avaliação que é um pouco diferente. O que a gente deve fazer, principalmente e principalmente, é avaliar todas as coisas à luz da palavra de Deus. Então, uma análise teológica é justamente por causa disso. Como crentes, a gente precisa enxergar o mundo através da lente da palavra. Ela que vai dizer o que é bom, o que é ruim, o que presta e o que não presta. Então, a minha proposta para nós hoje é que a gente olhe para a maçonaria, para que a gente olhe para a Bíblia e veja se isso presta, se isso não presta, se isso pode, se isso não pode, se isso comunga, se isso não comunga com a nossa fé. E para que a gente faça isso, eu selecionei 3 pontos que eu julgo extremamente importantes para a nossa fé. O primeiro deles é: quem é Deus? O segundo deles é: quem é Jesus? O terceiro deles seria: o que são as Escrituras, ou se há espaço para as Escrituras na maçonaria? E o último deles é como a maçonaria se relaciona com o aspecto salvífico e regenerativo que a gente encontra na nossa palavra. Até aqui, ficou claro como que vai ser a nossa abordagem hoje? Então, antes que a gente inicie, vamos orar mais uma vez. Louvado seja o grande Deus, exaltado seja Cristo Jesus, bendito seja o Santo Espírito. Pai Santo, eu não sou ninguém. Quem sou eu para me pôr de pé aqui na frente da tua igreja e ensinar sobre os teus preceitos, sobre os teus grandes feitos, ou sobre as grandes coisas que estão contidas na tua palavra? Deus, eu não tenho dignidade nenhuma.
Então, 2 pedidos eu te faço. O primeiro deles é que tem piedade desse pecador. Deus, eu careço da tua misericórdia, do teu auxílio e do teu amparo, para que eu possa ser fiel à tua palavra e expor o que o teu texto sagrado nos ensina. Mas depois eu também te peço pelas pessoas que estão aqui, Deus, pelos meus irmãos, que eles não olhem para o homem, que eles não olhem para o Johnny, mas que eles possam repousar os seus olhos no firme autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Abençoa a todos nós e nos dá um momento de aprendizado da tua palavra e que o nosso coração seja aquecido enquanto a palavra é pregada. Cuida de nós e nos abençoa. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, certamente a maioria de vocês já ouviu falar na maçonaria. Alguém aqui nunca ouviu falar na maçonaria? Então, alguém que já ouviu falar na maçonaria, me dê uma ideia do que ela é. Alguém? Sim, é uma coisa secreta. Mas que coisa? Bom, o senso comum, ele diz que a maçonaria é uma sociedade secreta para fins escusos, desconhecidos e que são frutos desse secretismo. Bom, é uma definição comum que a gente não consegue extrair muita coisa porque está tudo muito secreto, oculto e misterioso e... Bom, isso não está bom. Mas se a gente for procurar em alguns dicionários maçônicos ou na literatura maçônica ou até em alguns sites de instituições maçônicas do nosso país, a gente vai ver que a maçonaria ela não é uma sociedade secreta. Bom, ela não é secreta porque nós sabemos que ela existe, que ela está por aí. Se a gente atravessar alguns lugares de Brasília, a gente vai ver belos prédios maçônicos, com arquiteturas belíssimas, prédios grandiosos, suntuosos, com grandes símbolos relacionados à maçonaria. Então, não é um negócio bem secreto. A gente sabe que existe, a gente sabe que está lá, a gente pode não saber dos detalhes. Bom, a maçonaria ela se denomina uma sociedade discreta, até porque ela, sob esse princípio, ela não tem que expor os seus credos, preceitos, ou o que acontece nas suas reuniões e afins. Então, para fins de definição, a maçonaria é uma sociedade discreta e não secreta. Mas, e aí, Johnny? Secreta, discreta, do quê? Para que eles se reúnem? Por que eles se juntam? Por que das reuniões? Bom, segundo as melhores definições, a maçonaria é uma sociedade discreta, uma associação de homens com fins religiosos, filosóficos, beneficentes e de autopromoção do homem, de melhoramento do homem, de elevar o homem em condição. E nisso, a maçonaria se desenvolve, promulga os seus princípios e se esforça. Pois bem, a nossa definição é um tanto quanto vaga, vocês concordam? Até porque fins beneficentes, de associação de homens e... Bom, continua meio misterioso. Mas a verdade é essa. Um dos princípios da maçonaria é a não divulgação, é a discrição. E essa discrição é tanta que chega a ser difícil, às vezes, você obter informações sobre as suas crenças, sobre as suas filosofias. Mas, não obstante, existe uma série de literaturas que a gente pode recorrer para desvendar um pouquinho mais sobre a maçonaria. Deixa eu ver se... bugou aqui. Bom, para que a gente comece, eu vou falar sobre o ponto central da maçonaria. A maçonaria crê num Deus, que eles denominam sob o acrônimo GADU, Grande Arquiteto do Universo. Então, para que a gente comece a nossa análise teológica, lembra que a gente falou em 4 pontos: sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra e sobre o aspecto salvífico. Então, eis-nos aqui no primeiro ponto, que seria sobre Deus. Então, a pergunta é: quem é o Deus na maçonaria? Que Deus é esse?
Vocês podem acompanhar comigo aí a primeira definição sobre o Deus da maçonaria, que é dado pelo Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil é provavelmente a maior instituição maçônica que nós temos hoje no Brasil. Existem outras, mas provavelmente essa é a maior e ela é mais conhecida. Essa definição você pode achar no site deles, tá? Ela é pública e está lá bem bonitinha para que a gente veja. Diz assim: segundo o Grande Oriente do Brasil, a maçonaria é religiosa? Sim, é religiosa, porque reconhece a existência de um único princípio criador, regulador, absoluto, supremo e infinito, ao qual se dá o nome de grande arquiteto do universo, ou Gadu, porque é uma entidade espiritualista em contraposição ao predomínio do materialismo. Esses fatores que são essenciais e indispensáveis para a interpretação verdadeiramente religiosa e lógica do universo formam a base de sustentação e os grandes diretrizes de toda ideologia e atividade maçônica. Bom, é uma definição tanto quanto grande, mas ela não nos fala muito sobre o Deus da maçonaria. Vocês concordam? Vocês conseguem associar essa definição que é nos dada por essa instituição maçônica para dizer realmente quem é esse Deus? Não. Mas se a gente olhar, existem algumas coisas que soam até um pouco interessantes do ponto de vista cristão. Como ele diz aqui, absoluto, supremo e infinito. Mas ainda assim fica difícil da gente relacionar esse Deus com o nosso Deus, o Deus da Bíblia, até porque o nosso Deus ele é extremamente identificável, pessoal. Ele é extremamente, e eu repito, extremamente pessoal. Quando Deus se revela ao povo, ele se identifica, ele fala quem ele é. A gente, através da palavra, consegue discernir, identificar não só quem ele é, mas o que ele aprova, o que ele desaprova, o que ele gosta, o que ele busca no coração do homem, o que interessa ao Senhor. Todas essas coisas elas são facilmente identificáveis e discerníveis quando a gente olha para a palavra. Essa definição não nos permite fazer isso. E tendo isso em mente, eu procurei outras definições. E a gente vai seguir para o nosso próximo slide aqui. E o nosso próximo slide continua. Segundo o Manual do Aprendiz Maçônico, diz que assim, que o Gadu trata-se, sem dúvida, de um conceito eminentemente iniciático, isto é, no qual ingressamos progressiva e gradualmente à medida que nossos olhos espirituais se abrem à luz maçônica. Assim, pois, enquanto no princípio é dado a cada maçom a liberdade de interpretar essa expressão de grande arquiteto conforme suas particulares ideais filosóficas, opiniões e crenças, teístas e ateístas, considerando-se nesse último caso o grande arquiteto como expressão abstrata da lei suprema do universo. Posteriormente, será conduzido gradualmente por meio de seu próprio trabalho interior ou de esforço pessoal, com o qual obtém todo o progresso a um reconhecimento mais perfeito, a uma realização mais íntima e profunda deste princípio, ao mesmo tempo imanente e transcendente, que constitui a base e a essência íntima de tudo o que existe. Bom, essa definição ela tentou ser mais específica, mas ela é extremamente divergente daquilo que a gente encontra na nossa escritura. Vamos olhar para essa definição com cuidado? Vou repetir alguns pontos para que a gente fixe isso na mente, para que a gente olhe isso com a devida atenção, para que a gente não se deixe levar pelo tamanho da definição e nem pela boa construção do português. Trata-se, sem dúvida, de um conceito eminentemente iniciático. O que ele quer dizer com eminentemente iniciático? Iniciado é aquela pessoa que está adentrando a maçonaria. Quando uma pessoa é convidada e é chamada para participar da maçonaria, ela passa por um processo chamado iniciação. Então, quando se diz que é um processo eminentemente iniciático, quer dizer que ele começa com a iniciação. Então, o candidato a maçom,
ele começa a conhecer esse Deus à medida que ele é introduzido na maçonaria. Como a gente pode ver pelo fim dessa definição, ele vai caminhando por esforço próprio, segundo os seus conceitos de desenvolvimento filosófico, para que ele alcance um reconhecimento mais perfeito, lá na nossa antepenúltima linha. Bom, continuando aqui na nossa definição, no qual ingressamos progressiva e gradualmente, à medida que os nossos olhos espirituais se abrem à luz maçônica. Assim, pois, enquanto no princípio é dada a cada maçom a liberdade de interpretar esta expressão de grande arquiteto conforme suas particulares ideias filosóficas, opiniões e crenças, vocês pegaram o que ele está dizendo nesse trecho? Que é dado a cada maçom a possibilidade de interpretar o conceito de Deus, conforme ele é apresentado na maçonaria, segundo a sua própria subjetividade. O que ele está dizendo é que uma vez que você é iniciado na maçonaria, você vai olhar para esse conceito de Deus, denominado grande arquiteto do universo, e você vai rotulá-lo conforme o que você acredita. Isso significa que se um cristão é iniciado, ele se adentra no rol da maçonaria, quando ele olhar para Gradu, ele vai se identificar com o Deus da Bíblia. O Deus que é apresentado aqui, por mais difícil que isso possa parecer. Eu concordo. Mas se um hinduísta for iniciado e se tornar maçom, ele vai olhar para esse conceito de grande arquiteto como Brahma, como Vishnu, ou sabe-se lá qual é o Deus supremo do hinduísmo. O que eu estou querendo dizer aqui é que esse conceito ele é extremamente subjetivo e ele permite que você rotule o Deus conforme aquilo que você acredita. Esse Deus não é um Deus pessoal, ele não é um Deus discernível, ele não é um Deus identificável, você não consegue falar, bom, esse Gadu é X, ou ele é diferente de X. Ao mesmo tempo, numa cerimônia maçônica, pode ter pessoas que olham para Gadu como X, ou Y, ou W, ou Z, desde que esse Deus seja um Deus supremo, o princípio criador numa cultura específica. Bom, se a gente continuar olhando para essa definição, ela traz elementos mais preocupantes ainda. Você não pode somente identificar e ter a liberdade de interpretar essa expressão conforme ideias particulares teístas, mas com ideias ateístas. Ou seja, o Gadu seria a força que move o universo, a força que deu origem a todas as coisas. Isso tem cheiro de heresia, né? Esse negócio de força que criou o universo, a gente já teve outras conversas aqui sobre isso, né? Esse negócio está meio estranho. Ou seja, você pode subjetivamente se identificar com esse Deus conforme lhe aprouver. Ou com uma força. Você decide. É o meu Deus, é o seu Deus, é qualquer Deus. Isso é muito diferente do que a Bíblia nos ensina e do que as Escrituras nos apresentam sobre esse Deus. Sempre um adendo. Ao final das sessões, eu vou apresentar o que as Escrituras nos dizem sobre quem é Deus, para que a gente possa fazer um comparativo. Maçonaria, cristianismo. Maçonaria e gente crente. Para que a gente possa discernir e fazer a análise teológica que eu tenho me proposto aqui. Continuando, eu tenho uma terceira definição. Porque, afinal de contas, algumas pessoas podiam olhar para mim e falar assim, Johnny, você escolheu um autor específico, ou um manual específico, ou você se ateve a só alguns critérios técnicos.
E alguns nem são tão conhecidos assim. Eu falei assim, tá bom, então eu vou levar 3 conceitos. E eu deixei o último. Eu deixei o último por último, é meio lógico, né? Mas eu deixei esse aqui por último, porque ele é de um filósofo e escritor maçônico extremamente famoso, que é esse Ricciardo da Camino. Ele tem enciclopédias, dicionários maçônicos e vários escritos. E segundo o dicionário desse caboclo, ele diz assim: a religião cristã em si não é adotada pela maçonaria, mas sim os princípios cristãos. A maçonaria é adotada em todos os países e proclama a existência de Deus sob o nome de grande arquiteto do universo. Não importa a religião que o maçom siga, o que importa é a crença no absoluto, no poder divino, em Deus, seja qual for o nome que se lhe der, como Jeová ou Alá. Esse herege está falando que você pode deixar numa mesma definição Deus, o nosso Deus, e Alá, ou qualquer outra definição de Deus supremo e absoluto. Essa definição e essas definições apresentadas para a maçonaria, elas não servem para a gente. Elas não servem. Elas são extremamente diferentes, conflitantes. Elas se chocam com aquilo que a gente entende e discerne por Deus. Vocês querem ver como esse negócio é muito zoado? Tendo essas 3 definições em mente, vamos ver o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre Deus? Eu vou ler para vocês aqui, vocês prestem atenção. Até porque eu procurei várias formas de conceituar Deus, mas eu achei a da Confissão de Fé a mais bonita. E depois disso vocês vão me ajudar, porque a gente vai ter vários versículos para ler e para entender como que a nossa palavra é diferente desse negócio que a maçonaria apresenta. Então, eis a definição que diz assim: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam. É, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Se a gente olhar com cuidado para essa definição da Confissão de Fé de Westminster, a gente extrai uma série de coisas sobre a essência de Deus, sobre o que ele pode ou não fazer, diz que ele é onipotente, sobre o que ele conhece ou não, ele é onisciente, sobre o seu ódio ao pecado, sobre o seu estado puríssimo, sobre a sua imutabilidade, sobre a sua natureza de verdadeiro recompensador e galardoador daqueles que o buscam. A Confissão de Fé, ela delimita de forma específica esse Deus, dizendo quem ele é, o que ele odeia, o que ele é capaz de fazer. Convenhamos, é extremamente diferente do que a maçonaria apresenta. Extremamente diferente. Se a gente tomasse por base só o que a Confissão de Fé diz, a gente já poderia dizer, pô, esse negócio de maçonaria não é o meu Deus. O meu Deus não é rotulável, eu não identifico ele com Alá, ou com Maomé, ou com qualquer outro Deus, por mais específico ou poderoso que possam alegar que ele seja. Mas isso não é suficiente para nós, porque nós somos como os de Bereia. O nosso negócio é abrir a palavra e ver o que está escrito lá. Então eu vou falar para vocês abrir a palavra. Então, assim, eu vou falar alguns textos e vocês vão abrindo, à medida que vocês acharem, vocês leem para a gente, para que a gente possa ver o que a palavra diz sobre Deus. Então, o primeiro texto é Deuteronômio 6, 4 e 5. O segundo texto é 1 Coríntios 8, de 4 a 6. O terceiro, 1 Tessalonicenses 1, 9. O próximo é Jeremias 10, 10. Depois, 1 Timóteo 1, 17. E, por fim, Isaías 44, 6. À medida que vocês forem achando, vocês põem de pé e pode ler. Quem está aí com Deuteronômio,
6, de 4 a 5. Povo, escuta. O Senhor teu Deus é o único Deus. 1 Coríntios 8, de 4 a 6. 1 Coríntios 8, de 4 a 6. Amém. Ainda que o ídolo se diga em alguma coisa, ele não é nada, porque existe um único Deus. Ainda que se possa nomear Deus nos céus e na terra, eles não são Deus, porque é um único só, o Senhor. Tem mais, a gente não para por aí. 1 Tessalonicenses 1, 9. Proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio. E como deixamos nos converter a Deus para servirmos o Deus verdadeiro. Paulo falando aos Tessalonicenses, dizendo que eles largaram os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Jeremias 10, 10. Jeremias 10, 10. O Senhor Deus é verdadeiramente Deus. Verdadeiramente. O livro de Jeremias é o meu favorito. Tem uma das passagens mais belas das Escrituras. 1 Timóteo 1, 17. Ao Rei, Deus único. E, por fim, Isaías 44, 6. Lucas, você lê de novo essa definição? Olha como ela é específica, como ela delimita quem é o Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. O Senhor, Deus de Israel, seu Redentor. Pois bem, levando em conta a Confissão de Fé de Westminster e todos esses versículos que a gente acabou de ler, a gente consegue pegar o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Redentor, a gente consegue imprimir ele no rótulo do grande arquiteto do universo? Não. Não. De modo nenhum. Aquele Deus apresentado na maçonaria, com esse rótulo branco, sujeito à subjetividade, à pessoalidade ou aquilo que se encontra na mente ou no coração do homem, não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não se deixa conceituar por aquilo que o homem tem na sua mente, por aquilo que o homem tem no seu coração. Porque ele é definido nele mesmo. Ele se apresenta, ele se define como vivo, como verdadeiro, como rei, como poderoso, como soberano, como galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus tem uma definição própria, que não foi o homem que Deus, mas foi o próprio Deus. Se a gente lembrar de quando Deus se apresentou a Moisés, Moisés fala, mas e eu vou dizer para o povo? Quem? E o que Deus disse para Moisés? Você vai dizer, Moisés, que o eu sou te enviou.
Não foi Moisés que chegou para o povo e falou assim, povo, apareceu um caboclo aí para mim, me falou um monte de coisa e eu resolvi chamar ele de grande arquiteto do universo. Então eu quero apresentar ele para vocês. Não. Deus falou para Moisés quem ele era. E o que Deus falou a Moisés, Moisés transmitiu ao povo. E assim continua. E o livro de Deuteronômio é o livro das pregações de Moisés. E a primeira definição que a gente fala, que a gente apresentou aqui, vem desse livro. É o próprio Deus falando, escuta, povo, o Senhor Deus é o único Deus. E a gente não pode pegar o nosso Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em toda a sua magnificência e imprimir ele num rótulo em branco, sujeito aos caprichos do homem. Tem mais um problema aí, que eu não coloquei nos nossos slides, mas que eu vou só citar, para que a gente tenha discernimento. O nosso Deus, na sua unidade, ele se divide em 3. Em Pai, em Filho e em Espírito Santo. Nas definições que a gente viu aqui apresentadas pela maçonaria, você viu um Deus triuno? Você viu a existência de uma trindade? De um Deus que subsiste em Pai, Filho e em Espírito Santo? Não. Então a gente também não pode, por mais esse motivo, comunicar o nosso Deus com o Deus apresentado pela maçonaria. Ok? Então, 1-0 para o cristianismo. E vamos continuar na nossa análise, porque a gente ainda tem mais 4 pontos. O próximo ponto é qual é o lugar de Jesus Cristo? Esse ponto aqui, eu acho que ele é até mais importante para nós. Mas por que é mais importante? Ora, meus queridos, nós somos denominados cristãos, pequenos cristos. O nosso negócio é com Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por nós, foi Ele que rasgou o escrito da dívida, foi Ele que resgatou e tomou para si aqueles que eram seus. Jesus Cristo é o ponto central da nossa Bíblia. Então, se tem um negócio que é divisor de águas com qualquer coisa que a gente avalie à luz das Escrituras, é o Senhor Jesus. Então vamos ver aí o que a maçonaria fala sobre o Senhor Jesus? 3 informações para nós que eu garimpei dos escritos. A maioria dos escritos maçônicos, Coyle, Maqui, McCoy, Gervásio de Figueiredo, Richard da Camino e Aslan, sequer menciona o Cristo. Uma série de citações bíblicas excluem a menção de Jesus, outras alteram seu significado, como é o que atribui ao maçom a qualidade de pedra angular. Paradoxalmente, os mesmos dicionários que omitem Jesus Cristo contêm artigos substanciais sobre dezenas de outros religiosos antigos e modernos, como Jonas, Ezequiel, Orfeu, Pitágoras, Zoroastro, Emanuel de Sodenberg, Anne Besant, Helena Blavatsky e muitos outros. Se eu pudesse resumir o que eu encontrei sobre Jesus Cristo nos escritos maçônicos, seria simples. Eu não encontrei. Eu não achei. Você não vê os escritos maçônicos falando do Senhor Jesus. E sabe qual é engraçado? Existe uma série de citações bíblicas que elas são referentes ao Cristo, mas eles convenientemente tiram o Cristo da história. Citam um pedaço assim, tal, mas a parte de Jesus, a gente decepa. A gente encontra citações sobre vários outros religiosos, estudiosos, profetas, até aqueles que se encontram na nossa Escritura, mas você não vê uma palavra sobre Jesus Cristo. Eu fiquei inconformado com esse negócio. Eu falei, não, peraí. Tem que ter alguma coisa sobre Jesus. Eles têm que falar sobre Jesus. Como assim eles falam sobre Deus e eles não falam sobre Jesus? Então, eu torrei o miolo para poder procurar, porque eles têm que dizer algum negócio desse. Aí eu achei um blog de um cara experimentado nas artes maçônicas, que ele escreve um texto dizendo a opinião pessoal dele
sobre o Senhor Jesus e sobre o Senhor Jesus na maçonaria. Em resumo, o que ele afirma é que é o seguinte: crer no Senhor Jesus é uma questão de foro íntimo do maçom. Ele pode, porque afinal, Jesus Cristo foi um grande mestre, um grande professor, um homem versado nas artes do Deus da Bíblia. Mas não se exige de qualquer maçom a crença no Senhor Jesus. E tampouco se ensina sobre o Senhor Jesus, sobre quem ele é, sobre o que ele fez, ou sobre a sua importância no contexto bíblico. Para ser mais exato, a maçonaria omite Jesus Cristo de todas as formas possíveis, sejam dos seus textos escritos e até das citações bíblicas. Uma dessas que eu coloquei aqui, eles chegam até a alterar, dizendo que a pedra angular é o maçom. Heresia. Heresia. Pelo que a gente pode ver, Jesus Cristo não tem espaço na maçonaria. Ele não tem destaque. Não lançam luz sobre ele. Alguns escritos que eu li dizem que até se é proibido falar de Jesus na maçonaria. Não só isso, é proibido que você ore ao Senhor Jesus, porque, na verdade, você tem que orar ao grande arquiteto do universo. Irmãos, pensem comigo. Como que esse negócio vai servir para nós? Como que esse negócio pode ser definido como bom para um crente, para um cristão, se ele não tem nada a ver com Jesus Cristo? O Senhor Jesus, ele deve ser o maior amor das nossas vidas. A dívida que a gente tem com Cristo Jesus, ela não tem tamanho. A palavra fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas que Ele nos resgatou. Mas é muito mais que isso. O meu versículo favorito fala assim, que Deus prova o seu próprio amor no fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Jesus Cristo não só morreu pelos seus, mas morreu por gente que não merecia a sua morte. Eu merecia morrer, você merecia morrer, a gente deveria receber toda a ira divina. Porque havia uma lei e a gente transgrediu essa lei. E sendo transgressores, a gente merecia a punição da lei, merecia a morte. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua suprema graça e misericórdia, Ele resolve assim: eu vou resolver o teu problema. Eu vou enviar o meu Filho, Cristo Jesus, para que Ele pague o preço dos seus pecados e das suas ofensas, para que Ele possa comprar, através do seu sacrifício, paz comigo. E o texto de Romanos ele continua falando que na morte de Cristo Jesus nós temos então paz com Deus, nós fomos reconciliados com Ele. Agora, meus irmãos, como é que a gente pode ficar indiferente a Cristo Jesus como a maçonaria, diante de tamanha prova de amor? Eu não dou conta. E eu espero que todos os meus irmãos crentes que amam o Senhor Jesus também não deem conta. Porque se a gente olha para esse livro, se a gente lê e estuda e o discerne com a nossa mente, com o nosso coração, a principal coisa que a gente vai extrair dele é o Senhor Jesus. Então essa indiferença, ela não combina com o cristão. Mas vamos olhar para a Confissão de Fé de Westminster novamente. Lá fala sobre o Senhor Jesus. Então, eu vou ler para vocês aqui o que diz a Confissão de Fé no seu capítulo 8. Aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador da sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser um seu somente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Jesus Cristo é aquele que
nos chamou, que nos justificou, que nos santificou e que há de nos glorificar. Se a gente olhar para a palavra, existe uma série de coisas que sobre o Senhor Jesus, que falam quem Ele é, o que Ele fez. E a gente não pode ficar indiferente a todas essas coisas. Eu tenho uma série de textos aqui, mas eu vou pedir para que vocês abram todos em Hebreus 1, de 1 a 4. Eu vou abrir também, para que nós possamos ler. Bom, eu lerei, os irmãos acompanhem. Hebreus 1, de 1 a 4. A revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja quantas coisas aqui a gente tem sobre o Senhor Jesus. Diz que Ele é o Filho de Deus, através de quem Deus fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos seus pecados. Ainda mais, ele tem de lugar de destaque, porque ele se senta à direita da majestade. Se a gente olhar para tudo isso, a gente não consegue ficar indiferente. Ele é grandioso demais, bondoso demais, magnífico demais, para que a gente possa olhar para ele como um simples mestre, professor ou alguém com excelentes ensinamentos. Não é isso que a Escritura fala para nós. Não é isso que a palavra testifica do Senhor Jesus. Não tem como a gente nivelar ele com filósofos, nem mesmo com os profetas, porque ele tem nome muito mais excelente, ele é muito maior e a glória dele resplandece em todo crente. Bom, eu acho que está 2-0 para o cristianismo. Bom, até aqui a gente abordou o que a maçonaria entende por Deus, e a gente viu como isso é diferente do que nós cristãos devemos entender por Deus. A gente viu como que a maçonaria enxerga o Senhor Jesus Cristo. E a gente acabou de ver como que a palavra revela a Cristo Jesus. Um adendo, se vocês quiserem depois, eu tenho uma série de outros versículos que falam sobre o Senhor Jesus, e tem outras heresias muito maiores que eu optei por não pôr aqui, porque essas seriam suficientes para que a gente discernisse como a maçonaria enxerga o Senhor Jesus. Eu acho que de heresias já bastam essas. Então, o nosso próximo ponto, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Amém. Seria a Bíblia e a maçonaria. Bom, tendo em vista os conceitos de Deus e sobre o Senhor Jesus, seria necessário que a gente também falasse assim, olha, algo tão importante na nossa fé cristã, que é a Escritura, a palavra de Deus, a maçonaria deve ter um olhar sobre isso. E para nós é extremamente importante na hora de avaliar se esse negócio é bom para a gente ou se ele não é bom. Pois bem, eu também trouxe alguns conceitos, algumas definições aqui sobre o que a Bíblia, sobre o que a maçonaria enxerga sobre a Bíblia. O primeiro deles é sobre os landmarks. A título de explicação, os landmarks seriam preceitos fundamentais da maçonaria. Eles são num total de 25,
e expressam o básico da filosofia e do pensamento maçônico. Tá? Vocês acham isso facilmente também na internet. Mas segundo o 21º Landmark, ele diz assim: é indispensável a existência no altar de um livro da lei, não cuidando a maçonaria de intervir nas peculiaridades da fé religiosa de seus membros. Este livro pode variar conforme os credos. Para que a gente adentre um pouco mais nessa história, funciona mais ou menos assim. Quando o iniciado vai prestar o seu juramento a Gadu, é exigido que tenha um livro da lei sobre o qual ele jurará. Para um cristão, seria a Bíblia, obviamente. Mas para um judeu, seria uma Torá. E para um muçulmano, seria o Corão. E para o hindu, o livro do hindu. E assim sucessivamente. Ou seja, não há especificamente um livro sagrado para a maçonaria. Esse livro da lei, ele vai variar, assim como o conceito de Deus. Ele é sujeito à subjetividade do próprio maçom, podendo ser qualquer livro da lei, de acordo com a crença do maçom que é iniciado, ou da loja em específica. Um adendo. A loja seria o templo maçom, o lugar onde eles se reúnem. Então, provavelmente, se você for no Oriente Médio, as lojas maçônicas terão versões do Alcorão, enquanto que em países de maioria cristã haverá uma Bíblia. Bom, mas isso também não expressa ainda como que a maçonaria se relaciona com a nossa palavra. A gente precisa adentrar um pouco mais nesse negócio. Pois bem, então a gente tem aí uma segunda citação na Enciclopédia Maçônica de Coyle. E ele fala o seguinte: a opinião maçônica prevalecente é de que a Bíblia é apenas um símbolo da vontade, lei ou revelação divina, e não que o seu conteúdo seja a lei divina inspirada ou revelada. Até hoje, nenhuma autoridade tem mantido que o maçom deve acreditar na Bíblia ou em qualquer parte dela. Como a gente pode ver, essa opinião maçônica ela já é um tanto quanto grave. Na verdade, ela é gravíssima. Porque o que ele diz aqui é que a Bíblia é apenas um símbolo da vontade, lei ou revelação divina, e não que o seu conteúdo seja a lei divina inspirada ou revelada. Isso vai de encontro direto ao que a própria palavra testifica sobre ela. Encontro direto, isso é completamente antagônico. Por definição, a nossa palavra é a revelação do próprio Deus. Ela é divina, divinamente inspirada. Deus soprou os seus escritos a estes muitos autores para que eles pudessem consolidar esse livro e para que ele pudesse se revelar ao seu povo. Quando a gente quer aprender sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre vida cristã, sobre trabalho, sobre casamento, a gente recorre a esse livro, porque a gente crê que ele é a vontade de Deus revelada. Não dá para ficar indiferente de uma ação de dizer que o livro não é inspirado, que ele não é revelação divina e que o conteúdo dele não vem de Deus. Mas tem mais. Não tem mais. Sobre a Bíblia era só esse aqui mesmo. Achei que eu tinha trago uma terceira definição. Irmãos, esse negócio está muito herege. Muito herege. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre ela mesma. Então eu vou falar os textos aqui e vocês
abram e vão lendo para que a gente possa ver o que a palavra testifica dela mesma. Primeiro é 2 Timóteo 3, 16 e 17, o Salmo 119, 105 e o 130, 2 Pedro 1, 19 a 21 e Romanos 10, 17. Eu trouxe essas referências bíblicas aqui para a gente ver o que a própria palavra de Deus diz sobre ela, para que a gente possa, com um olhar no que a própria Bíblia diz, avaliar essa ideia e esses pressupostos maçônicos. Então, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O primeiro trecho já resolveu o problema. Toda a escritura é inspirada por Deus. Já pode esquecer desse negócio aí. Mas vamos lá. Salmo 119, 105 e o 130. Lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. O que o texto nos ensina é que a Bíblia ensina como a gente caminha, como a gente vive, como a gente se comporta. Vamos lá, tem mais. 2 Pedro 1, 19 e 21. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Duas coisas excelentes. Ela é como a candeia que brilha no lugar tenebroso. E Kedma, você lê pra gente aí o último versículo de novo, o 21? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra não foi dada por qualquer interpretação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus. A nossa Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Homens escreveram isso aqui porque eles foram divinamente inspirados pelo Santo Espírito, é o que a palavra diz. Não dá para a gente achar que esse livro ele não é a revelação inspirada de Deus, que ele não é a vontade de Deus revelada. A gente deve crer que, quando a gente lê isso aqui, o próprio Deus fala conosco. E não Pedro, e não Paulo, e não João. Mas sim o próprio Deus através desses homens. Sim. Então a gente vai para o nosso último ponto da nossa análise teológica, que seria o seguinte. A salvação ou regeneração na maçonaria, o que eu quero dizer é o seguinte. Pelo que a gente sabe, o homem, pelo que a gente sabe não, pelo que a palavra revela, o homem pecou e pecou contra Deus. E por causa disso, ele sofreu os efeitos do pecado. O homem foi afastado da presença de Deus. Então, nessa condição de pecador, de estando afastado da presença de Deus, será que na maçonaria há algo que o próprio Deus fez para que ele pudesse trazer o homem de volta para si? E não só isso, que trazendo ele de volta para si, ele transformasse o coração daquele homem pecador? É esse conceito que eu quero que a gente olhe. Esse Deus,
ou os pressupostos maçônicos, eles expressam algo do que Deus fez em favor do homem por causa da sua condição de pecador e por causa da condição do seu estado, da condição do seu coração pecaminoso? É isso que a gente vai olhar agora. É isso que eu quero falar com salvação, com regeneração. Então, eis os pontos. E o fruto da minha pesquisa. A maçonaria ela é marcada por uma ausência total dos conceitos de pecado e arrependimento. O profano, ou não maçom, não está derradeiramente perdido, mas encontra-se apenas mais longe de Deus do que a elite fraternal da maçonaria. A loja é o meio através do qual os homens podem melhorar a si mesmos e procuram levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício. Assim, a maçonaria pressupõe essencialmente a natureza boa de cada ser humano, mas essa natureza precisa de um despertamento e de uma iluminação por meio da filosofia da fraternidade. Nesse tempo que eu levei para pesquisar todas essas coisas e levantar essas informações, eu não vi um texto, um escrito, ou alguém ou alguma coisa na maçonaria dizendo sobre pecado e sobre arrependimento. Eu não vi em nenhum lugar falando que um homem é mau, que ele é depravado, que ele ofendeu a santidade do próprio Deus e que por isso ele estava sujeito às consequências da lei. Você não vê isso em nenhum lugar. E olha que eu procurei. Procurei e falei, não, vou até o fim. Não, não tem. Nos dicionários, nas enciclopédias, nos textos, não tem. Então a gente pode pressupor, em associação com outros textos, de que o homem é bom. E que ele não está lá assim, separado de Deus. Mas o negócio é que ele só tem um encontro realmente com Deus, ele só se aproxima do Senhor, bom, desse Senhor deles, através da maçonaria. É como se a maçonaria lançasse luz nas trevas nas quais o homem dorme. Tanto é que aquele que não é maçom, ele é chamado de profano. Nós, aos olhos dos maçons, somos profanos. Nós não temos iluminação, nós estamos perdidos nas trevas e no obscurantismo da cegueira intelectual, fraternal, filosófica, religiosa e espiritual. E essas trevas, essa obscuridade só é lançada fora através da iniciação e do adentrar no rol maçônico. Não só isso. O homem é capaz de melhorar a si mesmo pelo desenvolvimento do seu estado maçônico, pelo aprendizado, pelo esforço, pelo exercício da fraternidade, da bondade, da filantropia. O homem é capaz de regenerar o próprio coração. Uma vez estando na maçonaria, ele pode se elevar, melhorar espiritualmente falando. Bom, já ficou um tanto quanto evidente que a questão das boas obras é extremamente importante. Mas não só isso. O buscar o conhecimento, o se aprimorar intelectualmente é extremamente importante por maçom, porque ele traz um aspecto salvífico, regenerativo. E isso não é invenção da minha cabeça. Tem uns caras dentro da maçonaria que eles falam isso. Olha aí. Segundo o livro Freemasonry, desse J.S.M. Ward, ele diz: a maçonaria ensina que cada homem, por si mesmo, pode desenvolver seu próprio conceito de Deus e, assim, alcançar a salvação. A gente já tinha visto, né, que é possível que na maçonaria se desenvolva o próprio conceito de Deus, e isso é repetido aqui. Mas ele vai além. Além dele próprio definir quem é Deus, ele pode alcançar a salvação.
O Richard da Camina ainda diz que a finalidade precípua da maçonaria é o ato regenerativo, a reconstrução do ser humano, da natureza, do cosmos. São os ideais maçônicos. Os maçons acreditam que não só a maçonaria irá regenerar o próprio coração do homem, a sua própria condição, mas há de regenerar todas as coisas. Isso é a heresia das heresias. A regeneração é o ato que o próprio Deus faz quando, através do seu Espírito, quando nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A gente olha para os escritos divinos e a gente vê em uma série de textos o próprio Deus falando que Ele vai mudar o coração do povo, que Ele vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. O ato regenerativo ele é extremamente importante para o crente, porque é ele que explica como é que alguém que ia para a farra, que ia para a bebedeira, que usava drogas, que se prostituía e que fazia tudo o que era mal e ruim e terrível aos olhos do Senhor, ele passa a amar o Senhor Jesus, ele passa a vir à igreja, ele acha prazer em se relacionar com o próprio Deus, em orar, em ler a palavra. Dá para você atribuir tamanha mudança e tamanha transformação na inclinação de um coração ao próprio homem? Me digam vocês acham que algum homem escolheria regenerar o próprio coração para amar o Senhor? A palavra fala que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. A gente não escolheria a Deus porque a gente era um bando de porco safado que gostava de se remexer na lama. Aí o próprio Deus ele vem e vamos falar assim, ô Jesus, vamos tirar esses porcos da lama, vamos dar um banho, vamos limpar, vamos transformar isso em gente de verdade. Não há maçonaria capaz de regenerar um coração do homem e mudar a sua inclinação pecaminosa, porque isso é divino e grandioso demais para estar centrado na mão de um homem. Mas não só isso. Tem como um homem alcançar a própria salvação? Jonas 2,9 fala o seguinte, que a salvação pertence ao Senhor. A salvação não está na mão do homem para que ele faça uso dela ou para que ele a alcance, mas ela é nos dada gratuitamente pelo Senhor Jesus, por causa da sua obra e do infinito amor do Pai. Vamos olhar para o que a palavra diz sobre esse negócio de salvação e de regeneração? Para vocês não acharem que é coisa da minha cabeça aqui. Olha só. Alguém abre aí em Atos 4,12, falando sobre a salvação. Atos 4,12. Alguém lê para nós, por favor? E não há salvação em nenhum outro. Nós estamos falando aí que só há salvação no Senhor Jesus. João 3,3. O próprio Senhor Jesus falando sobre a regeneração. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo. Se você parar para sondar a mente do caboclo, para quem o Senhor Jesus disse isso, você vai dizer, ora, como pode alguém nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? É um negócio tão miraculoso, tão grandioso e uma obra tão divina que não cabe na mente do homem. A regeneração ela é algo que o Senhor faz, que Ele opera nos nossos corações. A gente não pode atribuir o ato regenerativo à maçonaria. Isso é heresia, gente. Isso é heresia. O Senhor Jesus não gosta de heresia. Para que a gente possa terminar essa parte aqui, eu
eu quero que a gente leia um texto que está lá em Tito 3, de 4 a 7. O título da sessão é assim: A obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Eu lerei, os irmãos acompanhem. Tito 3, de 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Na minha humilde opinião, essa é uma das passagens mais bonitas de toda a Escritura. E ela fala aqui da salvação e da regeneração. Queridos, se a gente lê esse trecho, esses versículos, tem alguma coisa aí que é atribuída ao homem? O trecho fala do Deus, do nosso Salvador, que por misericórdia e sua graça, e não por algo que nós tenhamos feito, ele fala da salvação que veio por Jesus, nosso Salvador, mediante o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. E ele fala, a fim de que, justificados por graça, não tem nada a ver com o homem. Não está na minha mão ou na sua mão a salvação para que se possa alcançar. Eu já falei isso. E nem a regeneração. Você vê que todas essas coisas elas são atribuídas ao grande Deus, ao excelso Senhor Jesus e ao Santo Espírito. Não tem nada a ver com a força do meu braço, ou com o meu desenvolvimento intelectual, ou com as beneficências que eu faço. Não tem nada a ver com você se aprimorar intelectualmente, ou amar os seus irmãos de fraternidade. Mas é pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo, que é dom de Deus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Ao fim dessa sessão, e olhando todas essas coisas, eu posso seguramente dizer que está 4-0 para o cristianismo. Porque a maçonaria falha em dizer quem é Deus, e esse Deus não é o nosso Deus. Ela se omite completamente do Senhor Jesus, que é tão rico, importante e amável para nós. Ela falha ao falar da divindade, da inspiração divina das Escrituras, que são a nossa regra de fé e prática. E ela falha miseravelmente ao atribuir ao homem e ao esforço individual, pessoal e subjetivo a salvação e a regeneração do coração. A maçonaria falha em 4 pontos que são centrais para a fé cristã, que são extremamente importantes para aquilo que a gente acredita e para aquilo que a gente exerce no relacionamento com o próprio Deus. Então, até aqui, a gente pode ficar convencido definitivamente que esse negócio é incoerente com a fé cristã, que ele não comunga dos nossos ideais e daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele é completamente distante daquilo que um crente afirma crer e daquilo que um crente deve crer. Esse negócio não combina com gente crente, não é para gente crente, não é para gente que ama o Senhor Jesus. Tanto o é, e agora eu vou passar para a nossa segunda sessão, e agora falando especificamente da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Que ela tem se posicionado contra esse negócio de maçonaria. Eu fiz uma pesquisa extensa no digesto e na compilação de decisões e no histórico de decisões da Igreja Presbiteriana do Brasil, desde
1900? Porque, desde lá, esse negócio de maçonaria tem tentado cavucar dentro da nossa denominação. Eu li algumas coisas que dizem que isso é tão antigo, porque quando o missionário Ashbel Green Simonton chegou aqui, em 1800 e tanto, eu não vou lembrar exatamente, diz que ele não tinha um lugar onde ele pudesse instalar a primeira igreja presbiteriana. E por mais que ele procurasse salões ou locais adequados a receber a instituição física da igreja, ele não conseguia. Mas sabe onde ele conseguiu? Num salão maçônico. Eu não consegui confirmar a veracidade dessa afirmação. Eu vi vários autores, tanto maçônicos como cristãos, falando sobre isso, mas eu não consegui confirmar. Se os irmãos conseguirem confirmar, dizem que é por esse motivo que desde cedo, na nossa denominação, essa ideia de maçonaria ela vem sendo sempre tratada, ela é sempre recorrente. Então, eu não consegui confirmar essa história. Se os irmãos quiserem pesquisar depois. Então, eu trouxe aqui as principais decisões desde 1900. Então, ele diz assim, a primeira delas, que o crente é livre para ser ou deixar de ser maçom. No entanto, por amor à paz e à fraternidade evangélica, aconselho aos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil que se abstenham da maçonaria. E tem um texto de Romanos falando que não deve haver comunhão entre luz e trevas, comunhão com os incrédulos. Bom, em 1916 tem mais aí, declara que jamais reconheceu e nem reconhece a compatibilidade ou incompatibilidade da maçonaria com a profissão evangélica. Se você olhar o teor de toda a decisão, vocês vão ver que é o seguinte, que até então a Igreja Presbiteriana não tinha estudado a questão, então ela não tinha um posicionamento em ser compatível ou ser incompatível, mas já havia a recomendação mais antiga de que o crente presbiteriano não se envolvesse com esse negócio. Em 1934, nós temos aí que ela renova a recomendação de 1906, que é que o crente não se envolva com esse negócio de maçonaria. E mais, recomenda que os conselhos não mais recebam maçons à profissão de fé e que os ministros e oficiais não sejam maçons. Vocês estão vendo aí que o negócio está apertando para o lado dos maçons, não está ficando bom. Bom, em 96, a gente tem uma das recomendações mais importantes, que foi quando eles começaram a fechar o cerco mesmo contra a maçonaria, vendo que esse negócio não é para gente crente. Eles recomendam que, por amor à paz e à fraternidade da IPB, seus membros se abstenham de se envolver com a maçonaria. Em 2002, eles resolveram apertar mais ainda. Então, diz que a maçonaria não se trata de foro íntimo, e sim de questão bíblico-doutrinária, e determinar que, a partir de 2003, não sejam conduzidos ao oficialato membros da igreja pertencentes à maçonaria. Então, vocês veem que assim, não é um negócio mais que cabe ao homem decidir assim de foro íntimo. Não, eu não sou maçom. Não. Isso é uma questão bíblico-doutrinária. A gente tem que olhar esse negócio de acordo com o que a Bíblia nos diz. A partir de 2002, então, vocês podem depois ver as decisões completas, eles formaram comissões para que se estudasse a maçonaria à luz da confissão presbiteriana. Então, houveram-se várias comissões, das quais foram membros também o pastor Augusto Nicodemos, ele trata disso numa pregação até, para que realmente se estudasse esse negócio de maçonaria. É bom? Não é bom? Contraria os princípios cristãos? Não contraria? Pode? Não pode? Como é que é? Então, foram formadas comissões, e essas comissões apresentavam relatórios. A principal decisão, ela veio no ano de 2006, que é esse texto um pouco grande, e por ser uma decisão importante, julgo eu a mais importante, eu lerei para os irmãos. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil resolve: 1. Afirmar a incompatibilidade entre algumas doutrinas maçônicas, como as retromencionadas,
Um adendo. Antes dessa decisão, eles transcrevem um extrato do relatório de uma dessas comissões formadas para avaliar a questão da maçonaria. Você que não veio, que não teve paciência para me escutar até aqui, você pode simplesmente achar a ata desse Supremo Concílio e você vai ler lá. Tem uma aula de por que esse negócio de maçonaria não é bom para o crente. E por que esse negócio é cheio de heresia. Você tem lá, se não me engano, são 8 ou 10 pontos, eles dizendo que por que a maçonaria não comunga com os ideais cristãos. O trecho é exatamente antes desse aqui. Aí ele fala que por causa desses pontos, ele determina, né? Ele resolve afirmar a incompatibilidade entre algumas doutrinas maçônicas com a fé cristã, determinar a não recepção como membros à comunhão da igreja de pessoas oriundas de maçonaria sem que antes eles renunciem à confraria, não eleger nem ordenar ao oficialato da igreja aqueles aqueles que ainda estão interessados na maçonaria, orientar com mansidão e amor aos irmãos maçons a, por amor a Cristo e sua igreja, deixarem a maçonaria. E, por último, tratar com o máximo de amor e respeito aqueles que ainda estão na maçonaria, para que seu desligamento seja feito com o esclarecimento do espírito, mais do que por coerção ou constrangimento. Na ata desse Supremo Concílio aí, inclusive, há votos de protesto contra essa decisão e contra o relatório da comissão formada para estudar. Existiram oficiais maçons que registraram formalmente o seu protesto contra essa decisão, ameaçando inclusive de processar a instituição Igreja Presbiteriana do Brasil, dizendo que isso é um cerceamento de liberdade. Houve toda uma outra questão, porque um pastor famoso no nosso meio presbiteriano, gente crente, que produz material de qualidade, ele não teve papas na língua, ele falou que esse negócio de maçonaria, isso é coisa do Satanás. Isso é coisa do capeta, isso não é de Jesus, isso não é para gente crente. Ele abriu o verbo mesmo, e ele foi até processado por isso. Graças a Deus não deu em nada, porque Deus protege os seus, e ao longo dos anos tem se afirmado mais categoricamente que esse negócio de maçonaria é coisa do Satanás, isso é heresia, isso é engodo do capeta. Amém. Em 2010, houve uma série de consultas e votos de protesto e não sei o quê, um monte de gente reclamando dessa decisão. O Supremo Conselho falou assim, aqui não é bagunçado não. É o seguinte, a gente vai reafirmar a incompatibilidade das doutrinas maçônicas com a fé cristã. Isso é coisa do capeta mesmo, isso não é para gente crente e não é para crente mesmo. E pode protestar o que quiser. A partir disso, eu não vi, em outras atas do Supremo Concílio, votos de protesto ou manifestações pró-maçonaria. Eu olhei uma por uma, eu acho que eu não deixei passar. Mas parece que em 2010 mesmo, a Igreja Presbiteriana bateu o martelo e falou que esse negócio não é para crente e é incompatível com a fé cristã. Bom, esse foi o meu último slide. Então, até aqui, irmãos, eu espero que tenha ficado extremamente claro e extremamente arraigado na nossa mente e no nosso coração que maçonaria, de novo, não é para gente crente. É incompatível com a fé cristã, viola tudo aquilo que a palavra nos ensina sobre Deus, sobre Jesus, sobre a própria palavra e sobre o aspecto salvífico. E não dá para a gente se envolver com esse negócio e dizer que é crente. Isso é coisa de Satanás, isso é engodo do capeta, isso é má doutrina. Certo? Pois bem, se os irmãos vieram aqui achando que eu ia revelar algum segredo da maçonaria, de sinal secreto, e não sei o quê, falando dos rituais, eu pesquisei algumas coisas sobre isso, mas isso não acrescenta para a gente. O que a gente precisa saber é como que a gente se relaciona com esse negócio à luz da palavra. Certo? Pois bem, eu terminei a minha apresentação aqui, tudo que eu havia para dizer. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma lamúria, alguma reclamação, algum questionamento, vocês podem fazê-lo